Pessoal, as professoras que estavam no presencial, elas estavam solicitando algumas atividades do livro do caderno de mapas. Né? E agora não tem como elas solicitarem, então quem vai solicitar sou eu. Eu ainda não tenho esse caderno de atividades, porque o meu eu passei para elas, mas eu vou continuar pedindo as atividades do caderno de mapa. Vocês continuarão fazendo essas atividades, mas no final do trimestre eu vou recolher esses livros, ou na primeira oportunidade de ensino presencial, eu vou recolher esses livros. Caso o trimestre encerre e a gente não consiga recolher, porque não voltou presencial, aí eu vou criar lá um espaço para vocês escanearem todas as páginas e postarem. Você então, nós vamos fazer assim. Eu vou solicitar toda semana a atividade do caderno de mapa. Vocês vão guardando essas atividades. E caso o ensino presencial volte, irei recolher presencialmente. Ou eu, ou as professoras que estavam com vocês lá no presencial. Caso não volte às aulas presenciais até o final do primeiro trimestre, eu vou abrir uma tarefa e vocês irão postar essas atividades lá. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, vamos ficar combinado assim, até porque tinha algumas pessoas que estavam sem o livro. E semanalmente, então, nós faremos essas atividades. Vou abrir aqui para vocês agora o material que eu fiz. Esse material está lá no AVA. Essa matéria, ela está no livro didático, mas ela não está nessa sequência. Eu preciso passar essa matéria com uma certa sequência. Porque no livro começa a falar de aspectos naturais, depois passa para o bloco da União Europeia, depois vai lá para estudo da hidrografia, então ela mistura muitos conteúdos físicos e humanos. Eu prefiro fazer nessa sequência, aspectos físicos e aspectos humanos. Nós já vimos os físicos e hoje nós estamos entrando nos aspectos humanos do continente europeu. Eu vou começar a explicar aqui para vocês, e qualquer dúvida, vocês podem me acionar através do áudio, porque eu não estou vendo vocês nesse momento, tá bom? Então, hoje eu pretendo passar para vocês 2 conteúdos importantes, na verdade, 4 conteúdos. Nós vamos estudar a indústria no continente europeu, nós vamos estudar a energia, fontes energéticas no continente europeu, nós vamos analisar um pouco sobre as questões ambientais, como que a Europa lida com essas questões ambientais, e nós vamos ver numa segunda aula a agricultura no continente europeu. Todos esses conteúdos, eles têm muitas especificidades. Então, nós precisamos saber os aspectos principais. Na medida que eu for explicando aqui para vocês, eu vou pontuando o que é mais importante, o que realmente você precisa ter em mente para fazer as nossas provas futuramente. Todo o conteúdo é importante, mas tem alguns pontos que são mais importantes. Então, nós vamos começar aqui. Nós sabemos que o continente europeu foi pioneiro na atividade industrial no século de 1760, já começa ali a primeira revolução industrial na Inglaterra, né? Mas antes dessa primeira revolução, já haviam lá as manufaturas, o artesanato. Então, a evolução dessas manufaturas e artesanato culminou lá em 1760 na primeira revolução industrial. A indústria, a partir daí, ela vai se evoluindo, ela vai agregando novas tecnologias, novas fontes energéticas. Nós vimos esse conteúdo no ano passado, né, de revolução industrial. Então, nós sabemos que isso foi uma evolução. E hoje nós temos um continente extremamente industrializado. Para vocês terem ideia, 30% do PIB da Europa vem da atividade industrial. Todo país, viu, pessoal, em qualquer lugar do mundo, o setor terciário é o mais desenvolvido de todos.
que é o comércio, serviços, a venda e compra de mercadorias. Sempre o comércio vai se destacar na economia de um país, em todos, independente se o país é pobre ou rico. E o secundário e o primário é que vai se diferenciar. Se o país ele é mais pobre, ele tende a ser mais agrícola, né? A economia dele vai ser agrícola. No caso aqui, por exemplo, nós temos no Brasil um setor do agronegócio muito forte. Os países mais pobres ainda, o setor agrícola vai ser muito maior ainda, a participação da economia desse país. Lá na Europa, 30% do PIB é da economia desse continente. Isso é muito relevante, né? Isso coloca esses países em destaque no cenário mundial. Mas nós temos que entender que a indústria na Europa, ela não está distribuída de forma homogênea, tanto em quantidade quanto em qualidade. Nós temos alguns países que se industrializaram mais, são aqueles pioneiros, né, das revoluções industriais. Então, nós temos a Alemanha, primeiro a Inglaterra, né, depois a Alemanha, França, Itália, com maior participação nesse setor no continente. E enquanto que a Europa Oriental, ela tem um peso menor no setor secundário, causa do seu contexto histórico, né? Nós sabemos que a Europa Oriental, ela esteve ali passando por um processo político, ideológico, associado à Rússia, à União Soviética, adotando ali o socialismo não objetiva o lucro, logo a atividade industrial era resguardada pelo Estado. Era o Estado que gestionava essas atividades, digamos assim, né? Somente a partir da década de 90, esses países conseguiram ali caminhar com suas próprias pernas nesse sentido. Nós temos duas realidades, a Europa Ocidental, muito industrializada, desde o contexto das revoluções industriais, e nós temos a Europa Oriental, né? E só começa ali a engatinhar na indústria a partir de 1990, com o fim da União Soviética. Mas a partir do ano 2000, pessoal, o bloco da União Europeia, nós vamos estudar sobre o bloco da União Europeia, um conjunto ali de 28 países, a Europa tem 50 países. Dentre esses 50 países, 28 países fazem parte da União Europeia. Então, a União Europeia é um bloco econômico que tem vários objetivos que nós veremos, né, mais à frente. Ela vem aceitando a integração de outros países da Europa Oriental, principalmente a partir do ano 2000. Então, muitos países, eles vêm adentrando ali a União Europeia, e a União Europeia vem levando investimentos para essa parte ali da Europa Oriental, né? Então, isso tem promovido a industrialização dessa sub-região ali da Europa também. Beleza? Mas, de forma geral, ainda é menos industrializado em relação à Europa Ocidental. Nós temos aqui, se nós observarmos em mapa a indústria da Europa, nós vamos ter uma área específica de grande relevância industrial, que é a área central da Europa. Então, nós temos uma área que vai desde o Reino Unido, nós temos o Rio Ru, que divide a Rio Reno, que divide a Alemanha e a França. Então, ali ao longo desse curso da água, nós temos a implementação de várias indústrias, desde a primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, até os dias de hoje. Então, nós temos ali um corredor industrial que vai desde o Reino Unido, chega no continente, aí vai para a França, Alemanha, Suíça, norte da Itália, ali em Milão, e também áreas pontuais, como a Espanha e outras. Então, além dessas áreas aqui, esses países que possuem ali, essa região que é muito industrializada, nós temos quais tipos de indústrias
nesses locais, nessa área central ali da Europa, nós temos, pessoal, tanto indústrias de primeira, segunda e terceira revolução industrial. Só que as indústrias de segunda, terceira e até quarta revolução industrial, elas se destacam, elas predominam no espaço geográfico da Europa, tá bom? Manter uma indústria de primeira e segunda revolução industrial acaba sendo caro, porque a mão de obra na Europa é muito cara. Então, os países preferem tirar suas indústrias do seu território e mandar para países menos desenvolvidos, porque a mão de obra lá é mais barata. Mas não existe, quer dizer que não existe indústria de primeira e segunda revolução na Europa? Não, existe sim, né? Nós temos indústrias têxteis, nós temos siderúrgicas, mas bem em menor quantidade em relação àquelas mais evoluídas, né, de terceira e quarta revolução industrial. Nós temos vários polos tecnológicos também na Europa. Já vimos ano passado o que são polos tecnológicos. Lembrando, polos tecnológicos é a associação entre investimentos na iniciativa privada mais instituições de ensino. Eu junto iniciativa privada que tem a grana, eu junto as instituições de ensino que têm inteligência, inovação e criatividade. Então, juntando esses dois aqui, né, no mesmo espaço, eu tenho um polo tecnológico. Dali desse polo tecnológico, nós temos ali a criação de várias mercadorias que são consumidas em massa no mundo inteiro. Lá na Europa são vários, né? São esses aqui que eu coloquei à esquerda. Tem na Inglaterra, vários na Inglaterra, né? Na Alemanha, na Suécia, Bélgica, Irlanda. Vamos falar aqui um pouco do Vale do Ruhr, que é uma área muito importante na Europa. Vocês lembram ano passado, quando nós estudamos a indústria dos Estados Unidos, nós falamos que o Nordeste dos Estados Unidos existe ali uma área extremamente industrializada chamada Rust Belt, não é? Esse Rust Belt, ele se industrializou no final do século XIX e início do século XX e ainda hoje é uma das áreas mais industrializadas do mundo. Isso nos Estados Unidos. A equivalência do Rust Belt na Europa seria o Vale do Ruhr. Ali ao longo desse rio, né, é um braço do rio Reno, ali nós temos a implementação, na verdade, nós temos ali grandes reservas carboníferas que atraíram indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, outros ramos industriais para essa região, e essa região se constituiu ali numa das maiores regiões industrializadas do mundo. Né? Essa aqui, ó, primeira aqui, no norte da Alemanha e no norte da França, nordeste da França. Nós temos aqui o Vale do Ruhr, que também é uma área de extrema importância da indústria na Europa, e ela também é muito remonta, né, às primeiras revoluções industriais. Então, aqui, pessoal, vocês podem observar que não é todo o continente europeu que é industrializado. Nós temos algumas áreas de maior relevância, como eu falei. Essas áreas estão localizadas geograficamente nas áreas centrais da Europa, né? Pegando ali desde o Reino Unido, passando Paris, Alemanha, Suíça, Itália. Então, nós temos tipo um eixo, né? Nós vamos ver na aula da semana que vem que em cima dessas áreas mais industrializadas também existe uma maior taxa de urbanização. Então, nessa área ali, nós temos a maior concentração de indústrias. Predominante indústrias de segunda e terceira revolução industrial. E fora dessas áreas, nós temos áreas importantes também, como a região metropolitana de Paris, de Lyon, Madrid, Barcelona, Berlim e outros pontos também de industrialização, mas a mais importante é essa área central. Olha a comparação daqui nesse mapa da indústria europeia em relação ao mundo. Eu gosto muito desse mapa, eu estou usando ele já tem alguns anos, porque ele mostra o tamanho das áreas industriais no mundo, né? O que está de amarelo circular de vermelho
São as grandes áreas industrializadas do mundo. Olha lá, o Nordeste dos Estados Unidos, que é o Rust Belt. Aqui na Europa, eles circularam aqui a Europa, nós sabemos que é a área central da Europa. Nós temos aqui algumas áreas menores, grandes áreas, mas em menor extensão na Rússia e no Japão. São os principais polos industriais do mundo, pessoal. Fora esses grandes polos industriais, nós temos áreas importantes, mas menores do que aquelas grandes áreas, né? E daí elas estão mais pulverizadas. E aqui, né, digamos assim, no sul geográfico, no sul geoeconômico do planeta, nós temos áreas industriais menores e pontuais também, como São Paulo, Buenos Aires, África do Sul, Singapura, Índia. Então, nós temos essa realidade industrial aí, em comparação. Sumiu. Tá vendo? De novo. Então, aqui. Qual é a importância econômica de se ter uma indústria, né? A importância econômica, pessoal, é o valor agregado das mercadorias, né? Se você não é em questão de quantidade, é questão de tecnologia agregada, né? Embora nosso lote de soja seja grande, a nossa exportação de soja, são milhares de toneladas exportadas, o valor agregado à soja é mínimo, muito pequeno em relação, por exemplo, a um lote de computadores, de celulares, de aparelhos de alta tecnologia. Esses países que investem nesse tipo de indústrias de alta tecnologia, o lucro retorna para esses países. Nós temos, por exemplo, os países europeus, que constituem 30% da riqueza gerada da indústria. Eles possuem as indústrias, mas eles não ficam aquelas indústrias tradicionais o tempo inteiro. A história muda, a evolução muda, mostra a evolução dessas indústrias na Europa. Isso porque, gente, 5% do PIB da Europa é investido em educação. E a educação contribui para a inovação, para a tecnologia. Tudo isso vai sendo incorporado pela indústria. Nós temos indústria, mas investimento em educação vai ter como resultado produtos com maior valor econômico agregado, ou seja, um produto que vai ser mais caro, porque tem tecnologia, a gente viu isso ano passado também. A comercialização desse produto no mercado mundial vai trazer enormes retornos para esses países que se dedicam a esse tipo de indústria. Aqui, alguns países da Europa, seu desempenho na atividade industrial no mundo. Se nós somarmos ali toda a participação econômica do setor secundário do mundo, a Europa, somente ela, representa 18% de todas as atividades industriais do mundo. A Alemanha é o quarto maior PIB, se destaca na produção aí do setor automobilístico, petroquímico, eletrônico. A França é o quinto maior PIB, se destaca também indústria aeroespacial, eletrônico e químico. O Reino Unido, sexto maior PIB do mundo, se destaca nos ramos da aeronáutica, petroquímica e siderúrgica. Vocês podem observar que são indústrias ali, predominantemente terceira revolução industrial. Então, são essas as maiores economias e a Europa possui ali uma grande participação. Composição do PIB. Nós estudamos ano passado também que o PIB é o resultado da soma de toda a riqueza ali produzida por um país ao longo de um ano. Então, você pega, nós temos 3 setores da economia: o primário, agricultura, mineração, coleta, né? Enfim, tudo relacionado à extração de produtos primários. O setor secundário, que é a indústria, que é a transformação desses bens primários, e o terciário, que é a comercialização e também a prestação de serviços.
comércio, né? Então, nós temos 3 setores, o primário, o secundário e o terciário. O que está de azul é o comércio, os serviços, né? Como eu falei para vocês, os serviços que serão a participação do setor terciário na economia sempre vai ser maior em qualquer lugar do mundo. Porque as pessoas não produzem tudo que elas consomem, então elas irão comercializar, e isso vai fazer a economia funcionar. Já a indústria, ela vai ser maior nos países desenvolvidos, em detrimento da agricultura. Olha como é que é a agricultura nos países ali, em alguns países da Europa, 2% do PIB, 1% do PIB. E olha, pessoal, que a Europa, em específico ali a União Europeia, se eu não me engano, é o terceiro maior exportador, produtor de produtos agrícolas do mundo. Mesmo assim, olha o percentual dessa atividade no total de sua economia, é bem pequeno, né? Porque o que mais contribui para a riqueza desse país é a indústria e o comércio. Tranquilo? Nos países subdesenvolvidos, esse setor secundário aqui, ó, ele vai ser bem pequenininho, e às vezes bem maior do que a indústria. Dúvidas? Não, professora, sem dúvidas. Vamos analisar aqui agora a participação da Europa nas exportações mundiais. Isso é o seguinte, de tudo que existe no mercado mundial sendo comercializado, pensa no comércio mundial, exportado, importado, de tudo que está no comércio mundial sendo importado e exportado, a Europa exporta 36% de tudo que é comercializado. Ou seja, é muita coisa, supera inclusive a Ásia, né? Que tem ali a China, o Japão, a Índia, a Rússia. Então, a Europa, e aqui nós estamos falando principalmente da contribuição desse valor aí, da União Europeia. Então, 36% de tudo que é comercializado no mundo tem como origem a Europa. Depois nós temos a Ásia e depois nós temos a América do Norte. Então, por enquanto, sobre indústria, nós temos esses aspectos importantes, tá? Agora vamos falar um pouco sobre fontes energéticas, inclusive tem uma pesquisa lá no AVA para vocês fazerem ao longo do dia de hoje, que hoje é sexta, né? A semana acabou, mas ela é rapidinha, é um site ali da União Europeia, infográficos que mostram a participação, a composição energética, a matriz, né, dos países ali da Europa, que eles consomem, carvão, gás, também energia nuclear. Mas antes de falar sobre essa composição, vamos entender aqui o que são fontes renováveis e fontes não renováveis, e também fonte limpa e fonte suja. Energia renovável é aquela energia, ela é retirada bruta da natureza, ou seja, do seu estado primário, o sol, o vento, né, a vegetação, a água, então são fontes primárias. Essas fontes primárias, geralmente, elas são, não todas, tá? Mas a maioria ali, elas são renováveis, que se renovam na natureza, né? São constantes, abundantes e disponíveis, né? O sol, o mar, o vento, a vegetação, né? Então, você faz uma plantação de cana-de-açúcar, é um produto primário. Você colhe aquela cana, você vai plantar de novo, ela vai se renovar. Né? E aí nós temos que essas fontes renováveis, elas podem ser limpas ou sujas. O que significa uma energia limpa ou suja? A limpa é aquela que não emite tanto CO2 na atmosfera. Tá? Então, por exemplo, dessas fontes aqui que nós estamos falando, o vento é energia limpa, a hidroeletricidade é energia limpa, a energia solar é energia limpa,
A produção de etanol, por exemplo, a partir da cana-de-açúcar, não vai ser tão limpa. Apesar de ser uma fonte renovável, quando você queima o bagaço de cana-de-açúcar para produzir o etanol, ela libera CO2 na atmosfera. Então, ela não é tão limpa assim. E nós temos as fontes de energia sujas, que são aquelas que emitem, né? Geralmente elas são oriundas de fontes não renováveis, mas não necessariamente. Por exemplo, a produção de energia nuclear usa uma fonte de energia limpa. A urânio, né, que é um tipo de rocha utilizado na produção de energia nuclear, ela não é renovável, mas no seu processo ali de uso dessa matéria-prima, ela não libera CO2 na atmosfera. A energia nuclear, ela tem seus riscos, sim. Todas as fontes energéticas têm problemas e têm vantagens também, mas no caso da energia nuclear, é uma fonte energética limpa, porque não emite CO2 na atmosfera. E nós temos as fontes energéticas não renováveis, que são aquelas que estão na natureza, mas que um dia vai acabar. Por exemplo, o carvão mineral, ele tem aos moldes que nós exploramos nos dias de hoje, a vida útil dele é 110 anos, a não ser que descubram aí novas fontes de carvão. Mas pelo que sabemos hoje, somente vamos explorar até 110 anos daqui para frente, né? Então, ela tem uma reserva, mas após isso ser utilizado, ela não se renova, né? Demora milhões de anos. E aí isso ultrapassa a nossa permanência, né, aqui na Terra. Mas, Professora, foi. por que que eles usam o carvão mineral ao invés de usar o vegetal? Tem alguma diferença assim de preço? Tem diferença na própria queima do carvão, né? O carvão mineral, ele tem um poder calorífico muito maior do que o carvão vegetal. Então, um forno que você coloca lá num forno industrial, carvão mineral, ele fica o dia inteiro aceso e quente. Na verdade, um forno industrial nunca pode ser apagado. Vocês sabiam disso, ele não pode ser nunca apagado, ele é constantemente, desde o momento que ele é criado até o último dia da vida dele, ele tem que ficar aceso, senão ele estraga. E aí, o carvão mineral, ele tem um poder calorífico, ou seja, fica queimando ali, muito maior do que o carvão vegetal. O carvão vegetal vem de biomassa, né, vem de florestas, e você coloca esse carvão ali no forno, ele rapidamente ele se deteriora comparado ao carvão mineral. Entendeu? Entendi. Então não tem como, né, mudar. Assim, acaba que os dois para atividade industrial, eles não são bons. Por mais que o carvão vegetal ele seja renovável, existe a necessidade de desmatamento de áreas naturais para a plantação de eucalipto, que é de onde vem o carvão. Então, acaba que nem o carvão e nem o carvão mineral ou vegetal, eles são fontes, digamos assim, sustentáveis, porque eles, além de emitirem CO2, eles provocam contaminação, desmatamento, no caso do vegetal, e também a exploração de carvão mineral acaba contaminando o solo com enxofre. Os dois não são bons, não, sabe? Mas a gente utiliza. A Rússia, nós vamos falar isso mais para frente, a Rússia possui grandes reservas de carvão mineral. A Noruega possui grandes reservas também. Então, isso tudo acaba sendo utilizado, pessoal, porque a economia precisa de funcionar com o menor custo econômico possível, entenderam? Então, felizmente, hoje no mundo, o que é que funciona? A economia ela vai funcionar de qualquer jeito, ela vai funcionar com o menor custo possível, menor custo possível. É claro que nós estamos revendo as nossas práticas, né? Sim, principalmente a Europa, vou falar aqui para vocês,
que é a mais preocupada com as questões ambientais no mundo é o continente europeu, né? O Greenpeace tem a sua sede lá, eles estão mudando seu padrão de vida, eles estão realizando uma transição energética para fontes mais sustentáveis, mas ainda depende muito dessas fontes, né? Você falar de transição energética em um país desenvolvido é mais tranquilo do que você falar, por exemplo, para um país que não é desenvolvido, né? Porque o país que não é desenvolvido, ele não tem indústrias de terceira revolução industrial, ele não tem, às vezes não tem nem infraestrutura direito, e o único recurso que ele tem que tem valor agregado no mercado são essas fontes poluentes, então ele acaba utilizando sim, né? Vamos continuar aqui, ó. Então, nós temos aqui as fontes energéticas na Europa. O petróleo ainda é o mais utilizado ali. Nós estamos falando de União Europeia. Agora, nós não estamos falando de todo o continente. Nós estamos falando de 28 países. 41% de todas as fontes utilizadas dentro do continente, dentro da União Europeia, 41% é o petróleo e seus derivados, seguindo do gás natural, que também é uma fonte bem não renovável, né? Derivada, inclusive, ali de reservas onde tem petróleo. Mas o gás, em relação ao petróleo, é melhor, porque o gás emite menos CO2 do que a queima do petróleo. Nós temos ali, em relação ao uso de fontes renováveis, 21%, e o carvão, 3%. Ali na Europa, nós temos o consumo, a maior parte do consumo das fontes energéticas é pela indústria, né? Seguido ali pelas residências, até porque a Europa utiliza muito gás natural e carvão mineral para o aquecimento residencial durante o inverno, e 13% agricultura. Então, serviços, 13%, agricultura, 2%. Aqui, aquelas informações, essas informações que eu falei estão aqui, ó. 41% petróleo, 22% gás. Vamos falar aqui de um tema importante agora, pessoal. A dependência energética da União Europeia. Isso nós vamos falar também no próximo trimestre, quando a gente estudar a Rússia, porque a União Europeia, não somente a União Europeia, né, todos os países da Europa dependem diretamente das fontes da Rússia, né? E nós temos ali na Rússia grandes extensões territoriais, com riqueza de petróleo, de carvão e de gás, que a Europa não tem. Então, isso em 2017, que é um dado mais atualizado, a dependência energética da União Europeia em relação a fontes externas era 55%, ou seja, a Europa precisa, tudo que ela usa de fonte energética, ela precisa da maior parte, 55% tem que vir de algum lugar. Sendo que essa origem geralmente vem da Rússia, né? E aí, pessoal, a Rússia ela tem um papel central no abastecimento energético da União Europeia. Representa ali 30% das importações de petróleo, ou seja, de todo o petróleo que a União Europeia precisa, 30% ela importa da Rússia, 39% do gás natural utilizado na União Europeia vem da Rússia, e 40% do carvão também vem da Rússia. Ou seja, é uma dependência muito grande, né? A Noruega, que nós temos ali mais em altas latitudes, ela possui reservas, fontes não renováveis, né, como o petróleo e o gás natural. Ela exporta também, mas é um país que está passando por transição energética, ou seja, ela está priorizando as fontes sustentáveis, renováveis. Mas, apesar disso, ela não pode simplesmente deixar de comercializar esse recurso. Ela acaba comercializando também para o restante da Europa. Aqui nós temos o uso lá na Europa, né, 29% de fontes renováveis, 10% eólica. A Europa,
nós temos que ter em mente, né, como eu falei no início da aula, é um continente que, principalmente a União Europeia, que tem uma preocupação muito grande em relação às questões ambientais. Não somente em relação às alterações climáticas, mas também, por exemplo, em relação à produção orgânica, que nós vamos falar na próxima aula. E a União Europeia vem sempre assinando acordos internacionais de meio ambiente, né? Ela assinou o protocolo de Kyoto, buscando reduzir as suas emissões ali, né? E ela vem ali buscando reduzir, através desses acordos, reduzir a temperatura do planeta em 2 graus Celsius. E aí ela tem, a partir do Acordo de Paris, o Acordo de Paris foi um acordo internacional que aconteceu em 2015, 194 países do mundo assinaram, exceto os Estados Unidos, né, porque na época era o Donald Trump. Agora o Joe Biden já sinaliza positivo para o Acordo de Paris. Então, nós temos esse novo cenário nesse momento, mas o Acordo de Paris, ele busca principalmente reduzir as emissões de CO2, buscando impactar ali na redução das temperaturas, das médias globais. Então, a União Europeia assinou esse tratado, né? Além disso, a União Europeia busca ali reduzir, zerar as suas emissões de CO2. Então, até 2030, por exemplo, ela quer reduzir 55% de tudo que ela emite 100%, por exemplo, ela emite 100% de CO2 na atmosfera hoje. Em 2030, ela quer reduzir tudo que ela emite hoje para 55%. 2030, ela quer reduzir para 55%. E em 2050, ela quer fazer o quê? Ela quer emitir apenas aquilo que ela consegue captar de CO2. Então, ela pretende zerar as emissões de CO2 até 2050. Isso é bem complicado, até porque nós vimos que a matriz energética da União Europeia, ela é diversificada, mas predomina as fontes não renováveis. As fontes não renováveis são aquelas mais poluentes. Apenas 29%, né, que ela tem ali são as renováveis. Como que é a emissão de CO2 da Europa em relação ao mundo? Terceira posição no ranking, né? Então, nós temos ali primeiro a China, depois os Estados Unidos e depois a União Europeia. São as áreas que mais são industrializadas no mundo, né? Que utilizam fontes energéticas no seu processo industrial. Aqui, ó, foi o Tratado de Kyoto. Tratado de Kyoto, nós tivemos ali, de fato, uma demarcação nas discussões ambientais em nível global. Porque até então, até 1990, pessoal, ocorriam muitas reuniões, né? Teve a Eco 92, teve a Rio Mais 20, então Rio Mais 10, Rio Mais 20, então tem várias conferências ambientais em nível mundial, mas nada assim a ponto de impactar realmente em ações que irão reduzir a temperatura. E daí o protocolo de Kyoto, né, Rio mais 20, se eu não me engano, isso, assinou-se ali o Tratado de Kyoto, onde os países se comprometiam a reduzir suas emissões. E aí, quando a gente observa, né, de 1990 até 2011, alguns países conseguiram reduzir de fato as suas emissões, né, principalmente países europeus. A Alemanha reduziu, a Itália reduziu um tiquinho, a França também, a Ucrânia, a Turquia aumentou, né? A Espanha aumentou um pouquinho, a Holanda manteve ali. Nós tivemos ali uma redução, né? Uma redução pequena, mas houve uma redução. E quais são as ações tomadas pelos países europeus para reduzir essas emissões?
eles vêm ali controlando mais as políticas ambientais nas indústrias, né, na própria fonte, instalação de filtros, né, os filtros industriais conseguem reter muita poluição, mas esses filtros, pessoal, é caríssimos. Aqui no Brasil, por exemplo, são obrigatórios as indústrias que emitem muito CO2, elas são obrigadas a ter o filtro. Só que olha que contradição, né? A multa é mais barata do que o filtro. O que você vai comprar? Vai comprar o filtro caríssimo? Você vai preferir tomar a multa, né? Então, felizmente acontecem essas contradições, principalmente nos países em desenvolvimento, mas na Europa isso é mais eficiente, né? Eles utilizam filtros, eles comercializam o carbono. O que é o comércio de carbono, né? Tem países que não poluem, pelo contrário, ao invés de emitir CO2 na atmosfera, eles contribuem com uma captação de CO2 através da preservação de sua vegetação natural, suas florestas. Então, esses países que são, digamos assim, entre aspas, mais sustentáveis, mais ecológicos, porque mantêm áreas verdes, não poluem, não emitem, eles podem vender no mercado internacional crédito de carbono, ou seja, eu vou vender para você o direito de poluir, porque eu não poluo, então eu vou vender para você. A Europa compra muito créditos de carbono para tentar reduzir as suas emissões ali. Uma outra também ação que eles fizeram foi substituir o carvão por energia atômica. Aqui nós temos o mapa da Europa e parte da Ásia, né? Onde cada pontinho desse daí é uma usina nuclear para a produção de energia atômica. Aí nós vamos observar o quê? Vocês lembram que nós vimos lá no início da aula que a área industrial ela está localizada ali, passando pela Inglaterra, pela fronteira entre França e Alemanha, Suíça, e depois ela chega até o norte da Itália. Olha para você ver como nessas áreas centrais ali da Europa, a concentração de usinas é maior, né? Então, nós temos ali o uso dessa fonte energética. Claro que tem problemas, todas têm, viu, gente? Todas, inclusive as renováveis, todas têm problemas. Mas tem umas que são mais perigosas, outras são mais poluentes, outras desmatam mais, enfim. Cada um ali vai ter as suas vantagens e desvantagens. Tranquilinho? Sim, professor. Sim. Então, nós temos 2 horários, né? Sim. Então, nós vamos falar agora sobre agricultura na Europa. Professora, só um segundo. Professora, só um segundo. A senhora pode voltar no slide 16, eu acho? Sim. Esse aqui? Isso. Eu queria saber o que é do lado da União Europeia. Tem um Tá. Achei. Isso. É a Comunidade dos Estados Independentes. Quando a gente estudar sobre Rússia, com a desintegração da União Soviética na década de 1990, porque nós tínhamos a Guerra Fria, né? A Guerra Fria vai de 1949 até 1989, 1990. Tá? Durante esse tempo, existia a União Soviética. E a União Soviética era composta pela Rússia e mais 17 países. Que países são esses? São os países da Europa Oriental. Só que depois da Guerra Fria, a União Soviética ela se desintegrou, né? Porque o socialismo ele não deu certo ali naquela região, então ele se desintegrou. Aqueles países que faziam parte da União Soviética
se uniram e formaram um bloco chamado SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Mas nós vamos estudar isso mais à frente, tá? Não se preocupe. Beleza. Vou compartilhar aqui com vocês outro material sobre agricultura. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Aí a gente. Beleza. Qualquer dúvida pode acionar pelo áudio, tá? Nós vamos estudar aqui agora sobre agricultura na Europa. Vamos ver aqui algumas características gerais dessa atividade. A agricultura é o setor primário da economia, né? Nós vimos no slide anterior, na aula anterior, que a agricultura ela representa pouco no PIB da Europa, né? Mas ela existe, ela é muito forte, apesar de ser 1% lá, quando você olha em relação a outros países, isso vale muito mais do que vários países juntos, né? Como eu falei, a União Europeia é a terceira maior produtora de alimentos no mundo. E como que essa agricultura ela é? Quais são suas características? O que ela produz? Como que é a relação desses agricultores com o governo, com o mercado internacional? É disso que nós vamos estudar aqui. Nós vamos falar especificamente sobre a agricultura dentro do contexto da União Europeia. Tá? É o bloco econômico lá dos 28 países, que representa muito mais a Europa Ocidental do que a Oriental. Nós temos ali, pessoal, uma agricultura onde predomina pequenas e médias propriedades. Quando a gente tem pequenas e médias propriedades, nós denominamos de minifúndios, são pequenas terras. Aqui no Brasil, por exemplo, predominam latifúndios, né? Porque nós temos extensas áreas, um país enorme, um país pouco povoado, além disso, nós estamos vindo aí de um processo de colonização, onde a agricultura, né, era predominante. Então, o contexto histórico, social e econômico, né, acabou desembocando aqui no Brasil para o predomínio de latifúndios. O Brasil, para vocês terem ideia, é um dos países que mais concentra terras no mundo. A gente até falou disso ano passado, quando a gente estudou a América Latina. Ou seja, grandes terras, né? Poucos proprietários com muitas terras. Lá na Europa, não. Lá na Europa não é dessa forma. Por quê? Primeiro, porque nós temos um continente constituído ali por aproximadamente 750 milhões de habitantes. Além disso, o continente europeu é um dos menores que existe. Somado ainda a extensão territorial dos países, que são pequenos. Então, nós temos ali todo um contexto, né, que vai favorecer a existência de pequenas propriedades e não grandes propriedades. Grandes propriedades. Então, nós temos pequeno território, um pequeno continente, países de extensão territorial pequena, grande densidade demográfica, ou seja, muita gente vivendo no mesmo espaço. Então, tudo isso vai favorecer a existência de minifúndios. Mas, apesar dessas condições aí, nós temos um país que produz muito, né? Como eu falei, a Europa é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, só que esses países, eles não são autossuficientes no que produzem, ou seja, eles não conseguem viver só com aquilo que eles produzem muito, exportam muito, mas é porque eles não produzem tudo que eles consomem, então eles importam também. Então, eles exportam e importam muito. E essa produção agrícola, né, ela é dependente das condições naturais. Né? A agricultura, nós vimos lá vegetação, porque a vegetação, ela depende do clima,
Nós sabemos que o clima predominante na Europa é um clima temperado, e existem espécies vegetais, inclusive agrícolas, adaptadas a áreas temperadas. Então, nós temos, por exemplo, aqui eu coloquei até um quadro mostrando aqui como que é a agricultura de área temperada, como que é a agricultura de área tropical. Em áreas temperadas, nós temos ali espécies que serão ali mais adaptadas, aí, que seriam os grãos, né? O milho, o algodão, a soja. Aí nós temos também centeio, aveia, arroz, sorgo, cevada, girassol, oliva. Então, nós temos predominantemente ali uma agricultura de grãos em função de predominar clima temperado, e essas espécies são adaptadas a climas temperados. A soja, ela é típica de áreas temperadas, eu acho que eu já até falei isso daqui, mas a soja está lá no centro-oeste, não é? O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo, e essa plantação é feita em áreas tropicais, mas a soja, ela não é original de áreas tropicais, ela é original de áreas temperadas. Alguém sabe me explicar por que nós temos soja aqui nas áreas tropicais? Hein, gente? Por que nós produzimos muita soja em áreas tropicais? Porque ela está lá no sul também, mas o nosso carro-chefe é o centro-oeste. Tá bom, vou responder. Vocês estão morrendo aí, né? Porque a Embrapa, que é a nossa empresa brasileira de agropecuária, que é um centro tecnológico também, ela adapta algumas espécies para áreas tropicais. E a soja foi uma delas. E a soja foi mudada geneticamente ali para conseguir se produzir em áreas tropicais. Olha aqui a variedade de climas, né? A variedade de clima na Europa. Predomínio de vermelho, que é de áreas temperadas. Então, nós temos solos férteis também na Europa. Por que os solos são férteis na Europa? Não somente na Europa, em áreas temperadas os solos são mais férteis. E isso é verdade. Por quê? Porque boa parte do ano o solo está congelado, a matéria orgânica que cai ali, ela vai se decompondo devagar por causa do frio. Então, os nutrientes dessa decomposição vão sendo agregados lentamente na estação mais chuvosa, a primavera, depois verão, essa matéria orgânica vai estar disponível, né? Ela vai sempre se decompor devagar. Em contraposição, nós temos solos de áreas tropicais muito lixiviados, porque nas áreas tropicais o clima é quente, né, a maior parte do ano. E o clima é quente, muita evaporação, muita chuva. Isso ao longo de um ano. Tá? Então, a chuva ela vai cair, vai lavar os solos, levando todos os nutrientes. Aqui no Brasil, por exemplo, nós precisamos muito de adubos, de fertilizantes, para corrigir essa fertilidade, né? Que não existe, né? Porque os solos são muito lixiviados. Lá não, lá tem a estação chuvosa, não chove o ano inteiro. Além disso, os solos são congelados em boa parte do ano e há ali um processo de decomposição lenta, né? Fazer com que os solos em áreas temperadas sejam mais férteis, mais ricos em matéria orgânica. Vamos falar aqui agora. Oi. Tem como a senhora explicar de novo sobre por que o solo nas regiões temperadas é mais fértil? Porque eu não entendi direito. Olha, os solos nas áreas temperadas, né,
A Europa está predominantemente em áreas temperadas, e lá os solos são férteis. E são férteis por quê? Porque não chove o ano inteiro. Quando chove, a chuva leva os nutrientes do solo embora, vai tudo para o rio. O solo fica pobre. Isso é o que acontece no Brasil. Mas lá na Europa, não. Lá nós temos estações bem definidas. Não chove o ano inteiro. Então, a matéria orgânica, ela fica mais do solo, ela é decomposta lentamente. Essa decomposição vai liberando nutrientes para o solo, que vai agregando lentamente. Então, ela não vai embora com as chuvas, né? Como acontece aqui no Brasil. Então, em função disso, os solos lá são mais férteis, são mais ricos em matéria orgânica. Entendeu agora? Entendi, muito obrigada. Por nada. Vamos falar aqui agora, gente, do principal assunto sobre agricultura na Europa, que chama Política Agrícola Comum, ou a PAC, né? A abreviação de Política Agrícola Comum. Essa política, pessoal, é uma política adotada dentro do bloco da União Europeia e ela vale para todos os países que estão ali dentro desse bloco. Ela foi criada lá em 1962 e ela tem alguns objetivos. Ela tem o objetivo de garantir o abastecimento de produtos alimentares para a população da União Europeia, para que não falte alimentos. Ela tem o objetivo de controlar ou reduzir o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Apesar da União Europeia ser extremamente urbanizada, ou seja, 80% da população vive em cidades, o governo incentiva aquele agricultor a permanecer no campo. Então, esse é um objetivo do PAC também, fazer com que aquele agricultor não largue sua produção e vai viver nas cidades. Porque se ele for, vai faltar alimentos. Quem é que vai plantar? Então, serve também para reduzir, controlar esse fluxo, campo-cidade. Além disso, a política agrícola comum, atualmente, ela vem buscando adotar medidas de sustentabilidade da produção. Não sei se vocês já ouviram falar que a produção agrícola e animal na Europa, ela é muito rígida, né? Por exemplo, de vez em quando eu assisto o Globo Rural, mostra lá como que o gado é criado lá na Europa. O animal não pode sofrer para morrer, tem que ter qualidade de vida animal. Então, existe uma série de procedimentos associados à produção animal, né? E a Europa faz questão disso. Quem não faz assim, não recebe investimento. Então, ela investe em quem produz orgânicos, né? Porque, gente, a Europa vem aí nas últimas décadas investindo em questões ambientais, né? Nós falamos do clima, do protocolo de Quioto, do Acordo de Paris, ela tem essa preocupação ambiental. E ela também tem essa preocupação em relação à sua alimentação, né? Produzindo alimentos que não utilizem muitos agrotóxicos, porque agrotóxico contamina solos, contamina rios, contamina os alimentos, isso volta para o ser humano na forma de doenças. Então, a Europa está atenta a essas questões de produção. E daí, ela vem ali, através da política agrícola comum, incentivando uma produção mais sustentável. Outra coisa também, a política agrícola comum, ela objetiva subsidiar a produção dos agricultores dentro do bloco da União Europeia, ela subsidia de forma equitativa esses agricultores, não tem agricultor que recebe mais que o outro, seja de acordo com a sua produção. Por que isso? Porque a União Europeia não quer concorrência entre os agricultores dentro do bloco. Ela evita a concorrência dentro do bloco,
mas ela estimula a competitividade no mercado internacional. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Ela quer que todos os agricultores ali produzam, lucrem com essa atividade, e isso ali sem competitividade entre eles. Mas a política agrícola comum, o objetivo ali subsidiar. Subsídio, o que é um subsídio? É um dinheiro que o governo disponibiliza para o agricultor para que ele possa produzir de forma mais barata. Esse subsídio pode ser na forma de isenção de impostos da terra, pode ser na facilidade de aquisição de um maquinário. Máquinas, gente, é muito caro mesmo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem vários impostos. Você compra uma máquina, 20% é imposto. Lá na União Europeia, por causa dessa política de subsídios ali, o governo retira os impostos para os agricultores. Eles compram máquinas mais baratas. Insumos, né, fertilizantes para a terra de forma mais barata. Muitas vezes o governo até doa sementes para o agricultor produzir. Tudo isso chama políticas protecionistas, é o governo protegendo a produção dos seus agricultores. Um tipo de política protecionista chama subsídio. Você ajudar o agricultor de várias maneiras a produzir de forma mais barata. Aqui, em função da política agrícola comum, olha como o nível de produção de orgânicos aumentou desde 1999. Então, isso aqui é do mundo, né? Mas a maior parte da contribuição dessa subida aqui, ó, foi da Europa, por causa da PAC. Outro mérito da PAC também, garantir o escoamento da produção agrícola dentro do bloco sem tarifas. Então, dentro daquela política ali de subsídio, de facilitar a vida do agricultor, o agricultor não vai pagar para tarifas alfandegárias. Tarifa alfandegária é quando o seu produto sai do país, ele paga automaticamente uma taxa. Na União Europeia não tem essas taxas, as mercadorias, elas circulam livremente. Isso para o agricultor é ótimo. Né? Então, o produto ele vai escoar livremente sem ter essas tarifas, esses custos, né, que nós aqui nos países subdesenvolvidos temos. Se eu quiser exportar soja aqui para os Estados Unidos, vai ter tarifa. Se eu quiser importar alguma coisa dos Estados Unidos, vai ter tarifa. Vou pagar um pouquinho mais caro. Dentro do bloco da União Europeia não tem essas tarifas, e principalmente na área dos agrícolas. Aqui, ó, nós temos a área de orgânicos plantado no mundo, tá? Um dado já antigo, né? Eu não achei outro mais recente, mas nós podemos observar que a Oceania, depois a Europa e depois a América Latina são os maiores produtores de orgânicos. Né? Na Europa, por que é elevada essa produção? Por causa do incentivo da política agrícola comum. Além disso, o que a gente tem que entender das características dessa agricultura na Europa? Ela é modernizada, mecanizada, intensiva, monocultiva e altíssima produtividade. Ela é toda acompanhada, gente. Existem equipamentos que sabem ali o grau de umidade que tem no solo. Se tiver para menos, um dispersor automático vai ligar. Né? Se está tendo uma praga, rapidamente ela é retirada do meio ambiente para não corromper ali as plantações. Então, é tudo mecanizado, tudo intensivo, tudo acompanhado. Olha aqui a produção leiteira, aqui na Europa Ocidental. Na fotografia, a ordenha mecânica sendo realizada na Alemanha. Olha o tanto de gado que tem aqui e olha esse espaço. Em uma pequena área, você consegue ali milhares de litros de leite.
porque é intensivo, né? O gado, ele é criado confinado. A política agrícola comum, ela subsidia, ela investe, ela garante superprodução. Por ela subsidiar, o preço deles vai ser menor ou maior? Menor, professora. Menor, com certeza. Pensa o agricultor brasileiro. Oi? Repete a pergunta. Vou continuar, ele falou Eu nada. acho que ninguém perguntou, não. Vou continuar aqui. O preço dos produtos agrícolas na União Europeia é menor porque o governo subsidia através da política agrícola comum. Agora você pensa, por exemplo, o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Isso é fato. Mas a Europa também produz. Só que a laranja da Europa é mais barata do que a laranja brasileira, mesmo nós produzindo em maior quantidade. Por quê? Aqui no Brasil, o agricultor vai ter que arcar com o fertilizante, com a semente, tem imposto da terra, tem o transporte que nós fazemos por caminhão, que é muito mais caro. Existe ali o maquinário que não tem, que tem impostos. Ou seja, o agricultor brasileiro, gente, ele produz, mas ele tem uma carga muito pesada para ele dar conta de produzir. E lá na Europa, no contexto da União Europeia, ele não tem essa dificuldade, o agricultor lá. Ele recebe isenção de imposto da terra, ele recebe desconto para pagar a máquina dele infinitas vezes sem juros, ele recebe sementes modificadas de altíssima qualidade do governo. Então, ele vai ter uma produção elevada sem gastar tanto do bolso dele. Mas aqui, nos países subdesenvolvidos, a gente não tem isso. E aí, pessoal, vai a laranja brasileira e vai a laranja da União Europeia para o mercado internacional. A laranja que vai ser mais barata vai ser a laranja da União Europeia, porque o agricultor gastou muito menos do que o agricultor brasileiro. O agricultor brasileiro vai ter que repassar para o preço da laranja boa parte do que ele gastou de imposto, de sementes, de fertilizantes, de agrotóxicos, de transporte, enquanto que o agricultor lá da Europa não vai precisar de passar, porque o Estado repassou para ele, através de subsídios. E isso, pessoal, é a grande crítica dos países subdesenvolvidos. Porque olha aqui essa charge. Aqui está falando sobre a África, mas poderia ser a Ásia, poderia ser a América Latina, que nós produzimos aqui agrícolas. Aí nós temos Estados Unidos e a Europa, né? Dando cacetada aqui na África, na América Latina, na Ásia, com o quê? Com subsídios. Né? Porque isso aqui está mostrando que a capacidade de competir no mercado internacional deles é muito maior do que a nossa, porque eles têm subsídios e nós não. Olha aqui uma outra figura também. Enquanto aqui o agricultor lá da União Europeia, ele é todo moderno, tem máquinas, a gente está como? Aqui na enxada, né? Bem no tradicional ainda. Então, isso daqui, ó, esses subsídios garantem maior produtividade, garante menor preço no mercado, enquanto que os outros, né, os países subdesenvolvidos, eles não conseguem concorrer com esses países desenvolvidos. Então, muitas vezes, os países subdesenvolvidos, agrícolas, como o Brasil, Rússia, Índia, China, vários países que dependem da agricultura na sua economia, questionam a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, esses subsídios. Gente, a OMC ela é como se fosse uma instituição que regulamenta o comércio internacional.
se houver justiça, se tiver ali concorrência desleal, ela pode interferir nessas relações comerciais, né? Solicitando os países que reduzam seus subsídios, ou até penalizando com multas. Então, a OMC ali, os países subdesenvolvidos agrícolas reclamam muito na OMC essas práticas protecionistas, subsidiárias, adotadas por esses países subdesenvolvidos. Aqui, ó. O PAC, isso aqui é só como uma informação adicional mesmo. O PAC, ele vem ali objetivando incentivar, estimular a produção orgânica, né? Por questões ambientais, por questões de sustentabilidade, e ela cada vez mais vem conseguindo alcançar isso. Gente, ficou alguma dúvida na matéria de hoje? Não. Não, né? Pois é, o livro não tem tudo, gente. Assim, o que tiver lá, eu acho que mais para frente eu vou marcar algumas páginas para vocês utilizarem. Mas é como eu falei com vocês, a matéria no livro ela está assim, oscilando, está picando, assim, começa com um assunto, depois vai para outro, sem ter uma certa continuidade. Mas nós vamos utilizar o livro. Eu vou seguir ali de uma forma que dê para vocês acompanharem. Mas, por enquanto, eu vou passando meu material, que eu acho que é mais fácil para a gente entender, tá bom? Na próxima aula, o que nós iremos estudar? Nós estudaremos urbanização na Europa e nós estudaremos demografia na Europa. Nós sabemos que o continente europeu é um continente envelhecido, e isso traz como consequência vários problemas, né? E nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Deixei um exercício lá para vocês de pesquisa, não vale ponto, e a correção desse exercício, acho que já está até disponibilizado o conteúdo da semana que vem. Terminou de fazer a pesquisa? Olha a correção na semana que vem, para ver se você teve alguma dúvida na interpretação dos gráficos e dos dados lá da página da União Europeia. Tranquilo, gente? A pesquisa é para fazer hoje, da semana.